Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a gente foi convidado para fazer uma investigação nessa casa. Chegamos aqui, já estava à noite, né? Já escureceu. Mas parece até ser um lugar assim, tranquilo, né, amor? Porque assim, não tá no meio de uma plantação, mas o Theo olhou certinho a casa, tá tudo tranquilo, né? Tá tranquilo. Aí eu falei pro Theo, a gente consegue sim fazer a investigação. A gente já anda meio assustado aí com as coisas que andam aparecendo, né, amor? Uns bichos, mas... Sim, a gente tá vendo cobra. Né? É direto agora, gente. A gente vê cobra nas casas. Não era assim, né, amor? A gente tá ficando meio preocupado com isso. O problema é se aproximar ou pisar em cima, misericórdia. Gente, o relato que a gente tem daqui é muito, muito triste, né? Como tantas outras, né? Que eu já relatei aqui, que eu fiz investigação. Só que, assim, o fato do que aconteceu aqui foi uma judiação, assim, extrema, gente. Aqui morava um casal, né, eles trabalhavam na roça, na plantação, e eram trabalhadores da roça, entendeu? Os dois trabalhavam na roça, se casaram, um sonho de casar, né, a moça se casou, eles vieram morar uma casa simplesinha, pequenininha, da roça mesmo, eram pobres, gente, porque assim, trabalhavam para sobreviver, né? Eles se conheceram, resolveram formar uma família, né? Porque é o sonho, né? Principalmente das pessoas, das meninas que moram na roça, de construir aí uma família. Mas antigamente, hoje em dia o foco é outro, né? As pessoas querem mais estudar, ter um futuro, mas antes o foco era esse. Quando você pegava uma certa idade, arrumar um namorado, casar e construir uma família. E esse era o sonho dela. Ela ajudava muito a mãe dela a bordar, ela aprendeu a bordar, né? E ela ajudava a mãe dela a bordar, e por causa disso, quando ela casou, né, os enxoval dela era tudo bordado, era muito bonito, e ela continuou trabalhando assim. Ela ajudava o marido na roça e também fazia bordados em guardanapo, essas coisas, para fora. E com o tempo, começaram a brigar muito, né? Ela reclamou para a mãe dela que não sabia o motivo que ele brigava tanto com ela, porque sentia ciúmes dela de tudo. Ela não podia conversar com o vizinho, nem com um senhor mais velho, ela não podia conversar. Se ela conversasse, ele achava ruim. Ele começou a mudar de comportamento, né? Ele tinha um comportamento totalmente diferente quando eles eram solteiros, quando ele estava ali no começo do casamento. Só que ele começou a mudar o comportamento dele de maneira diferente. Ela começou a não reconhecer ele. Sabe quando você não reconhece mais a pessoa? Ela não estava mais reconhecendo o marido, devido o que ele estava se apresentando, assim. Aí ele começou a ficar, assim, com as coisas né? Com ela, tinha ciúmes dela demais. Aí se viesse uma amiga em casa, né? Porque assim, final de semana, na roça, então o povo sempre ia na casa do outro à noite, né? Ia fazer visita pro outro à noite. E aí, quando chegava, poderia ser um casal, ele já ficava com ciúmes do marido da mulher. Se fosse uma menina, uma moça, uma mulher que viesse visitar, veio trazer recado de alguém. Era uma coisa muito estranha. Ele começou a deixar ela assim, apreensiva, porque ela reclamava para a mãe dela. E a mãe dela falou assim, mas você tem que conversar com ele, né? Para ele mudar esse comportamento. Não é normal uma pessoa que do nada começa a ficar com ciúmes desse jeito. Aí ela começou a fazer umas perguntas para ele. Aí ele falou assim porque ele não tinha mãe, né? A mãe dele separou do pai dele, ele ficou morando com o pai dele. E ele não tinha mãe, a mãe dele foi embora. E ele nunca contou o que aconteceu, né? Aí tá o mistério, gente. Ele nunca contou o que aconteceu. Aí ela conversando com ele falou assim, que a mãe dele se separou do pai dele por causa de outro homem. Ela se apaixonou por outro homem, acabou traindo o pai dele.
E aí houve uma confusão danada, a mãe dele se juntou com esse homem e foi embora. E nunca mais veio atrás do filho, porque o pai dele falou: nunca mais se aparece aqui, eu vou te dar a chance de você ir embora, já que você quer ir embora, que você me traiu, mas a sua chance é, se você voltar aqui, eu vou fazer aquilo que eu deveria ter feito quando eu descobri que você não me queria mais e que você havia me traído, que era ceifar, né, acabar com ela, para não falar outra palavra, como eu sempre digo aqui. E aí quando tudo isso aconteceu, ele tinha 8 anos de idade. E ele nunca tinha contado isso para ela, e contou para ela, e ela pegou e tentou conversar com ele assim, ó: eu jamais vou fazer isso com você. Talvez você tenha um trauma, né, de criança por causa do que aconteceu com a sua mãe, de sua mãe ter feito isso com seu pai. Eu nunca vou fazer isso com você, eu amo você, eu quero construir uma família com você, eu quero ter filhos com você. E a gente construiu uma família. E ele pareceu que entendeu o que ela falou, né? Na hora, ele falou que amava ela demais, que ele não suportaria se separar dela de jeito nenhum, mas de maneira nenhuma. Ela falou: eu jamais vou fazer isso, eu casei para viver com você para o resto da vida, para nós ter filhos, um dia ter nossos netos, e é isso que eu quero. E ele entendeu, e eles começaram a ter uma vida melhor. Ele começou ali, mas por alguns dias depois ele começou de novo, parece que ele tinha um trauma, eu não sei, é uma coisa que conduzia ele, sabe? Parece que o que ficou na cabeça dele sobre a mãe dele ter ido embora, porque ele amava demais a mãe dele era o maior dengo com ele, né? Fez isso, mas amava o filho, né? Mas por causa do marido falar dela não voltar, para não acontecer o pior, acho que ela não voltou mais para ver o filho. E ele achava que a esposa dele podia fazer isso com ele, gente. É uma coisa tão estranha, né? E aí ele começou de novo com aquela coisa, sabe? E ela disse que eles tinham ia para a cidade, e logo na entrada da cidade tinha um armazém. E nesse armazém trabalhava um rapaz que ela conhecia ali, que era conhecido do pai dela, que era muito conhecido mesmo. E eles estavam bem, e eles parou no armazém para conversar, né, para comprar, né, e começaram a conversar. E o rapaz veio conversar com ela, porque era amigo dela desde criança. E disse que conversou ali com ela, deu risada, sabe? Ah, você lembra lá quando a gente brincava? Era muito legal aquilo lá. E disse que quando eles saíram de lá do armazém e vieram embora, ele veio discutindo com ela. Mas disse que discutiu o tempo todo, falou que ela estava dando bola para ele, falou que ela tinha um caso com ele, e ela falou: nunca, jamais, nós era criança, brincava junto, não tem nada a ver. E ele insistindo que ela tinha tido alguma coisa com ele. Diz que quando chegou em casa, ela foi fazer a janta. Ela fazendo a janta e ele discutindo. E ela pedia para ele: pelo amor de Deus, para com isso. Eu não tenho nada com ele, eu sou sua esposa, tá? E eu não vou fazer nada de errado. Ela começou a se sentir oprimida, ela não tá aguentando mais aquele homem pressionando ela o tempo todo. Aí ela falou assim: olha, se for para continuar assim, já falei que a gente não vai separar, já falei que nós somos um casal, que nós vamos construir uma família, e você continua insistindo nisso, só porque eu conversei com um rapaz que eu conheço ele desde criança. Conversei com você, escutando a nossa conversa, você estava do nosso lado. Como que pode um negócio desse? Ela falou: se for para continuar assim, eu acho que o melhor é separar mesmo, porque se a gente viver desse jeito aqui, eu não estou sendo mais feliz, eu não sou mais feliz com você, porque você vive me acusando. Aí ele se enfezou naquela hora, e ela tinha colocado a água no fogo para ferver, e na chaleira, né, colocava no fogão a lenha, e para apunhar no arroz, que ela estava fazendo a janta. Diz que ele veio de uma vez, jogou ela no chão, aqui na cozinha, diz que jogou no chão, catou a chaleira da água fervendo, gente, e despejou no rosto dela. Ela gritava, ela se contorcia, sabe? E ele não teve um pingo de piedade, porque ele falou assim: falei para você que separação nunca. Se quiser agora, vai ficar com o rosto deformado.
e foi despejando. Olha, só de falar chega a me dar um... Minha nossa. A gente queima a pontinha do dedo, gente, já dói. Imagina despejando na face da pessoa, no rosto ali. E aquilo diz que ficou na carne viva, porque ela era bonita, né? Então ele pensou, eu deformo ela, ela não vai... E ela se contorceu, gritou, pediu a misericórdia, falou que amava ele, mesmo assim ele não acreditou. Ele continuou fazendo isso com ela. E sabe o que ele fez? Ele deixou ela aqui no chão, se contorcendo. E não foi acudir, não. Ele deixou aí. E ela foi se contorcendo de dor, de agonia, e eu acho que parece que queimou uma veia do pescoço, eu não sei como que foi que estourou, porque como era água fervendo, ele foi despejando, aquilo foi fazendo buraco. E aqui nesse lugar mesmo, ela veio a óbito. E depois que ele fez isso, ele diz que se arrependeu, porque ele falou que alguma coisa que era mais forte do que ele. E ele saiu correndo, né, para fugir. Mas quando chegou num certo ponto, ele resolveu voltar. Ele voltou e pediu ajuda dos vizinhos, né? Eles vieram até o local, mas aí já não tinha jeito mais, entendeu? Ela já estava... Acho que a dor foi tanta e aonde ele despejou que queimou, eu não sei como que é, né? Não sei explicar como que foi isso. Parece que chegou a queimar até uma veia dela que chegou a estourar. E ela... veio a óbito, pelo menos é o que passaram para nós, né? E ela, depois que ela faleceu aqui e eles foram embora, a casa ficou aí, é uma casa de barro, uma casa muito antiga de barro. E eles falam que essa mulher aparece aqui, né? Que essa mulher ela se materializa aqui, que ela é uma mulher de branco que aparece aqui. E as pessoas sofrem com isso. Quem tem sentimento sofre de saber que ela passou por tudo isso e pode ser o espírito dela que está aqui. Eu também fiquei comovida, porque é muito difícil, né amor? A gente lamenta porque assim, ela era uma pessoa boa. E depois, quando ele pediu ajuda, voltaram, e depois ele foi preso, ele contou tudo. Ele falou que era uma força maior do que ele tinha uns ciúmes dela, ela não queria que conversasse com ninguém. Entendeu? Não deixava ela nem conversar direito com a mãe dela, tinha medo de alguém dar algum recado para ela, tinha medo dela ir embora, e isso foi deixando ele, sabe, louco da cabeça, e ele acabou fazendo isso. Ele confessou tudo, ele falou detalhes de tudo que acontecia, toda a pressão que ele fez nela. Ele falou que se arrependeu, né, mas ficou preso, e que ele sonhava com ela, que ele amava ela. Não sei, gente, pra falar a verdade pra vocês, não sei que amor é esse. A gente fica até com medo, né, de um negócio desse. Você ter tanto amor assim que vai fazer um negócio desse com uma pessoa, eu não creio assim, né, mas não sei se alguém acredita nisso, que tanto amor que prefere ver a pessoa sem vida do que... Não sei explicar, porque na verdade eu não tô aqui para julgar ele nem ninguém, eu tô aqui para contar, mas a minha dúvida, o que eu penso assim de... O que é esse amor, né? A gente comenta mesmo, né? Não tem jeito, eu não consigo entender. Então, o nosso intuito aqui é ajudar o espírito que vaga nesse lugar, entendeu? Porque se esse espírito sofre aqui, ainda mais depois de tudo que passou, é doído, viu? É doído. Mas o importante é nós estar nesse lugar e conseguir fazer a investigação. A gente vai passar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, né? Pra gente passar o K2 aqui. Se tiver... Ai, que susto! Eu vi ela.
Ela se materializou, amor, na minha frente. Aqui? É. Que susto, amor. Você viu ela? Desculpa, gente, não é pra assustar, mas não tem jeito, você tá assim, não tava esperando por isso, fazia tempo que eu não tinha assim, de branco. É ela, só pode, é uma mulher de branco, apareceu na minha frente. Gente, é a visão real do sobrenatural, eu vi tão rápido que... Já sei que tem presença, gente, já sei que tem presença, não tem como, ó, viu? Eu vi, eu não sei se é ela, né, é uma mulher, não sei se é ela. Mas eu vi nitidamente aqui na minha frente. Eu queria que aparecesse nas câmeras, né? Para que vocês entendessem, sim, o... Nossa. Tem presença, gente. Tem presença. Desculpa aí. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Nossa, amor, que susto que eu levei, amor. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Me ajuda. Voz de mulher. Mas nós estamos aqui para ajudar. Tá bom? Você pode dizer seu nome para nós? Para que a gente possa se comunicar? Meu nome é Rosa, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Fala seu nome para nós. Alaide. É esse seu nome? É. Viu a gente? Alaide, gostaria muito de saber se você foi a mulher que faleceu nesse local onde o marido veio pegar uma chaleira de água fervendo e derramar sobre essa pessoa que faleceu aqui, essa mulher. Mas eu gostaria de saber se você é o espírito dessa mulher. Oh, tadinha, é ela, amor. É ela. Alaide, você... As pessoas falam aqui, né, que você aparece aqui, e eu estava aqui fazendo já a investigação e me deparei com o espírito, né, de uma mulher de branco aqui. É você que se materializou e apareceu para mim? Foi eu. Oh, Alaide, eu levei um susto, desculpa, tá? Não estava esperando, foi muito rápido. E eu te pergunto, Alaide, por que se materializou? Por que você apareceu para mim? Vi a luz. Ela viu a luz. Então, quando você viu a luz, você se materializou porque você... Era uma forma de você pedir ajuda. É, Rose. Tadinha. É por isso que você aparece para as pessoas aqui, né? Para as pessoas te ajudarem. As pessoas têm medo, né? Então, o seu intuito sempre foi aparecer para que te ajudasse, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você ainda está aqui? Se você era uma pessoa boa, né? Aconteceu isso com você? O que você sente aqui? Por que você está aqui? Se você puder me responder. Raiva. Raiva do seu marido. E aí, por causa dessa raiva, né? Você viu que não compensa ficar aqui por causa de raiva, né? Você sente isso agora?
Sim, tadinha. Ela falou, eu gritei, né? Você gritou? Você quer dizer que você gritou quando ele fez isso com você? Não apareceu ninguém para te ajudar? Ninguém? Não dava para ouvir, né? Porque aqui, como é sítio, os lugares são longe. E ninguém apareceu. Não. Sinto muito. Sinto muito mesmo, de todo o meu coração, tá? E aí você acabou acontecendo o que aconteceu com você, né? Oh, eu morri, ela falou. Tadinha. E aí você ficou com muita raiva dele e por essa raiva, que assim, eu tenho curiosidade, a gente é do sobrenatural, mas tem tanta coisa que a gente quer saber, né? Naquele momento, realmente você sentiu raiva, ele estava fazendo isso com você. Mas você tinha uma intenção também de ficar para fazer alguma... se vingar dele? Não sei, né? Eu estou fazendo essa pergunta para mim entender, porque na hora todo mundo sente raiva, na hora que... não tem como não sentir o que ele estava fazendo ali. Mas talvez você tenha ficado assim com intenção de fazer alguma coisa com ele. Ah, então, a sua intenção, assim, porque o espírito, se ele tem oportunidade, ele não pode ficar nem com raiva, nem porque quer se vingar, nem por causa de nada. Porque ficar aqui é continuar o sofrimento, não vale a pena. E agora você quer sair. Você consegue lembrar o ano que isso aconteceu com você aqui? Não. E quantos anos você tinha? A sua idade? A gente não ficou sabendo da sua idade. Se você puder falar para nós quantos anos você tinha quando você desencarnou? 21. 21, foi isso que eu entendi? É. Tadinha, amor, era muito nova, né? 21 anos, gente. Ai, que dó. Você amava ele? Realmente tinha intenção de ter filhos com ele, construir a família sua, né? Tadinha, viu? A gente sabe que é tão sofrido isso, né? Você nunca teve intenção nenhuma, jamais, de trair ele. Nunca teve essa intenção. Não. Desculpa pela pergunta, tá? É só pra gente, para as pessoas entenderem que muitas das vezes tem essa, eu não sei se é doença que a gente fala, gente, isso que dá na pessoa e a pessoa fica transtornada de ciúmes, não sei nem o que dizer. Começou uma briga, né? E evoluiu com uma discussão. Com a discussão e acabou acontecendo tudo isso, a gente fica muito triste com isso. Uma pessoa, uma menina trabalhadeira, que podia ter construído uma família, só que por causa do passado dele, ele acabou com esses traumas que atrapalhou a vida dela também. Não sei nem o que dizer. O que eu tenho que dizer, minha irmã, é que eu sinto muito e que eu quero que você, o mais rápido possível, saia desse lugar e vai para um caminho de luz. Só que eu gostaria muito de perguntar para você se você perdoa o que ele fez com você.
A gente não tem notícia dele, não sei o que aconteceu, não sei. Mas o importante é o seu coração, né? Um espírito bom. Você perdoou ele? E eu fico feliz de você perdoar, tá bom? E também de você pedir perdão. Isso, para Deus. E também se arrepender, né? De algo que você fez e ter arrependimento no seu coração. Você tem? Sim. A gente fica feliz de saber que a gente vai conseguir conduzir você. Fiquei bastante emocionada com o seu relato. Triste, né? Mas agora alegre, sabendo que você vai ser encaminhada para a luz, tá bom? Vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela, ela é luz para você que está na escuridão. Eu posso deixar? Então a gente vai deixar, tá bom? Consegue ver o anjo, a mentora que está ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora, que vai encaminhar você. Você consegue ver? E são eles que vão encaminhar você, tá bom? A gente vai pegar a água e a vela para você. Você segue o anjo, a mentora, e nós vamos fazer uma oração para você, tá bom? Segue em paz. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Laide. Ela estava aqui sofrendo. Depois de tudo que ela passou, né? A gente fica muito sentido com tudo isso. E nós temos que tomar muito cuidado com nossos relacionamentos, né? Ajudar nossos filhos, nossos netos, né? Que vão estar namorando. Só que, nesse caso, parece que não apresentava nenhum, pelo que a gente sabe, né? Algum distúrbio dele antes. A gente não sabe certinho. Eu ia perguntar para ela também, mas é tanta coisa para a gente perguntar e a gente acaba passando em se antes ele tinha, assim, apresentou alguma coisa, né? E esse trauma parece que ele trouxe para ele, só que atrapalhou a vida dele, atrapalhou a vida da menina. Mas a gente fica feliz de vir aqui e conseguir, né, cumprir o nosso trabalho, né? O nosso dever cumprido. A gente vai ajudar ela, vamos fazer oração para ela para que ela seja encaminhada. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Alaide, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se a Alaide conseguiu fazer a passagem. Tudo a respeito, mentora? Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe vocês.